ne soyons plus esclaves. Sous le drapeau, rallions-nous. Sous nos pas, brisons les entraves. 89, réveillez-vous. 89, réveillez-vous. Frappons du dernier anathème ceux qui, par un stupide orgueil, ont ouvert le sombre cercueil de nos frères morts et sans emblème. Oh, la liberté, défendons la cité. Marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. Boa tarde, galera. Vamos continuar hoje com a segunda parte da Revolução Francesa, né? Aula sobre a Revolução Francesa, que nós tivemos início no domingo. Ontem, por alguns problemas pessoais, eu não consegui dar continuidade no vídeo. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da Revolução Francesa, que no caso seria a Revolução Francesa propriamente dita, as etapas da Revolução Francesa. Bem, na convocação dos Estados Gerais, o que se queria por parte do rei Luís XVI era evitar o espírito da revolução, ou seja, evitar que uma revolução acontecesse. Então Luís procurou que um acordo entre os três estamentos da França, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que era composto pela burguesia e pelo povo, pelos camponeses, sans-culottes, etc. Só que nessa convocação dos Estados Gerais houve um embate de representatividade. Por quê? Porque o terceiro estado ele queria votar por cabeça, ou seja, ter uma representação. Cada membro do terceiro estado na Assembleia dos Estados Gerais teria direito a um voto. Só que o clero e a nobreza queriam um voto por estado, ou seja, um voto cada estado. Isso levava à desvantagem do terceiro estado, porque se a burguesia e se a nobreza e o clero votassem junta, o terceiro estado seria a minoria e perderia a votação de acordo com seus interesses. Bem, esse slide agora vai falar sobre os partidos políticos, ou seja, os grupos políticos que existiam inicialmente no período constitucional francês. Ou seja, tinha os chamados girondinos, que se sentavam à direita da Assembleia Constituinte, que era representado pela alta e média burguesia, pelos conservadores, ou seja, pela aquela classe política que queria a manutenção do absolutismo, geralmente eram os grandes proprietários de terras, etc. Defendia o liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia, né? Defendia o direito de propriedade, ou seja, o direito de propriedade privada, deveria haver uma proteção da propriedade privada, ou seja, os interesses dos grandes proprietários de terra, de que suas terras não pudessem ser invadidas e violadas pelos aqueles camponeses que passavam fome porque eram explorados por esses proprietários. Bom, na segunda linha, o centro era um grupo que tinha uma certa indefinição política. Ele não tinha um alinhamento automático com a direita nem com a esquerda, por isso era dito centro. Ele dialogava em alguns aspectos com os girondinos, mas em alguns momentos também dialogou com os chamados jacobinos. Ou seja, tratava-se de uma definição política de uma média burguesia, ou seja, daquele proprietário, né, daquele comerciante, daquele profissional liberal que não era nem muito pobre para ser considerado um sans-culotte, um membro das classes populares, mas também não era muito rico para ser considerado um homem da alta burguesia, ok? Então eles eram da média burguesia, como já falei, e votavam para os dois lados também, já estamos cientes sobre isso. Embaixo, os montanheses, que eram conhecidos como jacobinos, que foi um grupo muito participativo, o grupo mais participativo nas primeiras etapas da Revolução Francesa, que sentavam na Assembleia à esquerda.
ele era composto pela pequena burguesia e as classes populares, pelos sans-culottes, que nós já falamos anteriormente sobre eles. Eles queriam reformas econômicas no sentido de diminuição dos impostos dos mais pobres e taxar tanto a nobreza quanto um clero de impostos, que eles eram isentos. Queriam um povo do poder, ou seja, um governo do povo para o povo, e uma democracia, ou seja, o direito desses mais pobres terem de fato uma representatividade no governo. Então, nesse slide sobre a Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter de 1789 a 1791 um período chamado de Assembleia Nacional Constituinte. Então, nós vamos ter, em 4 de agosto, a abolição dos privilégios feudais, ou seja, a nobreza, os proprietários de terras perdem seus privilégios, entre eles a questão do pagamento dos impostos, perdão. E uma coisa muito importante até os dias atuais, que foi no dia 26 de agosto de 1789, foi os direitos, a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. Entre elas, garantia liberdades fundamentais do homem, a questão da propriedade sagrada e inviolável e da igualdade jurídica para todos os cidadãos. Essa questão da propriedade é interessante, que nota-se que ainda há uma grande influência dos proprietários de terra e da burguesia, da alta burguesia, neste momento da Revolução Francesa. Por isso que na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, já prevendo uma tentativa de violação às grandes propriedades, se coloca que a propriedade era sagrada e inviolável, ou seja, o direito de propriedade, certo? E na questão de igualdade jurídica, isso é bem interessante, que todos os cidadãos, independente de ser da nobreza, nobreza, clero ou do terceiro estado, eles acabam sendo iguais perante a justiça. Ou seja, basicamente, esse período da Assembleia Nacional Constituinte é um período onde as ideias girondinas, ou seja, a ideia daquele grupo da direita, da alta burguesia, dos proprietários de terra, etc., elas saem vitoriosas, perdão. E mais tarde nós vamos ver que a coisa vai mudar de rumo. Em outubro do mesmo ano, nós vamos ver que a coisa já vai mudar de figura nas jornadas de outubro. O povo, temendo uma reação do rei Luís XVI, ele vai tomar o Palácio de Versalhes, e o rei aí vai se mudar para o Palácio das Tulherias, ok? E nós vamos ter uma Constituição Civil do Clero, ou seja, vai haver uma Constituição que vai pensar como seria o novo clero, ou seja, ele vai confiscar os bens do clero, ou seja, da Igreja Católica, tá? E mais tarde Luís XVI vai pedir ajuda à Áustria, que é um país vizinho à França, ligado ao antigo regime ainda. Ele vai fazer uma coligação externa com a França para tentar restabelecer o absolutismo. Ou seja, o rei vai pedir ajuda para a Áustria para restabelecer o absolutismo novamente na França. Porque a Áustria teria chances de ajudar nesse período? Porque temia-se nos países vizinhos que essa revolução se espalhasse para todos os países e acabasse aí com os privilégios, principalmente da nobreza e do clero. Bem, galera, ficamos aí com o final da segunda parte da Revolução Francesa. Nós teremos mais uma parte, e para finalizar vamos continuar aí com a execução do hino da Revolução Francesa, que mais tarde veio a se tornar o próprio hino da França, executado até hoje no país. Até mais. Depuis 20 ans que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sonne à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi. Peuple debout, que la victoire
fier guerrier. Rosa, la France, ses lauriers, son rang et son antique gloire. Chantons la liberté, défendons la cité. Marchons, marchons, sans souverain, le peuple aura du pain. N'exaltez plus vos lois nouvelles, le peuple est sourd à vos accents. Assez de phrases solennelles, assez de mots vides de sens, assez de mots vides de sens. France est la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus beaux exploits que puisse enregistrer l'histoire.